nome é Jorge Lasmar, eu sou doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics e sou o chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Minha especialidade é o terrorismo e violência política. Espero que no programa de hoje fique claro para todos nós como que debater o terrorismo é fazer um olhar incômodo sobre nós mesmos e sobre o outro. Meu nome é Alexandre Kawakami, eu sou professor da Universidade Dom Helder de Direito Empresarial, tenho mestrado na Universidade de Chiba, no Japão, e sou especialista em compliance do mercado financeiro. E gostaria de conversar hoje sobre terrorismo e compliance internacional. Meu nome é Edmar Sena, sou professor da PUC Minas, do Departamento de Ciência da Religião, local onde eu coordeno também a pastoral universitária. Eu estudo já há algum tempo as relações do mundo muçulmano, em especial as questões que dizem respeito direto ao terrorismo, né? Neste programa, eu gostaria de dizer que é importante tratar o tema do Estado Islâmico porque ele envolve uma série de questões que é importante que a sociedade esteja debatendo, como religião, geopolítica e assuntos internacionais. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar mais um Horizonte Debate. Olá! No programa de hoje discutimos as bombas, os tiroteios, os vídeos, muitas vezes agressivos, que o mundo nos últimos 2, 3 anos foi assolado, o Estado Islâmico, e como que isso toca a nossa vida, a nossa cidade, e como que isso toca uma reflexão de um novo mundo, um novo estado de mundo. Professores, bem-vindos. É claro que é a pergunta de $1 milhão. O que fazer e quem são essas pessoas? Professor Edmar, quem são essas pessoas do Estado Islâmico? Bom, antes de mais nada, Jair, eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que o Estado Islâmico, ele fala em nome dos muçulmanos, mas ele não representa o mundo muçulmano, né? Então, isso é bom que fique claro para as pessoas que o que nós estamos assistindo hoje, que são a autoria desse grupo, ele não representa todo um contingente de pessoas no mundo inteiro e de uma religião que vem crescendo muito cada vez mais, que nasceu lá no século VII, né? Depois de Cristo, e essa religião, o seu fundamento dela, como as grandes tradições religiosas, não é da guerra, e sim da paz. Mas esses grupos que são compostos por pessoas que têm ideais e que têm ideologias políticas, né, se apropriam dessa linguagem religiosa, encontram um fundamento religioso no texto sagrado e acabam fazendo disso, vamos dizer assim, aquilo que elas precisam para poder iniciar todo um processo político, todo um processo ideológico e muitas vezes o processo bélico, como a gente tem visto. O Estado Islâmico é um desses grupos e é um dos grupos que tem mostrado sua face mais violenta, é uma dissidência da rede Al-Qaeda, né? Chegou um determinado momento que a própria rede achou que o caminho que o Estado Islâmico estava tomando era um caminho muito mais radical do que o que eles vinham fazendo até então. Então, esses grupos se dividiu. E esses grupos vêm recrutando pessoas no mundo inteiro, né? Então, muitas vezes, pessoas com crise de identidade, com questões religiosas dentro do seu próprio país, pessoas com questões internas e que acabam buscando, numa ideologia forte, em nome de uma religião, um lugar onde ela pode se expressar e aí grupos como esse tornam-se terreno fértil para isso. Professor Jorge, há muito mais por trás, portanto, de uma simples ideologia religiosa de dominação, né? E existem outras teorias conspiratórias de dizer que o Estado Islâmico ele gera muito dinheiro, vários outros estados que o sustentam. Quem são essas pessoas?
Bom, na verdade, eu gostaria de retornar um pouco no que foi dito, que eu acho muito importante que o telespectador entenda que o terrorismo, na verdade, é um fenômeno bastante antigo. Sim. E que, na verdade, nós já tivemos grupos terroristas de praticamente todas as vertentes religiosas, cristãos, judaicos, até budistas, inclusive, de diversas denominações, mas também atentados e atos terroristas que não estão ligados a qualquer causa religiosa. Então, é importante ter muito claro essa diferenciação e voltar no que ele afirmou de que o terrorismo não é uma questão islâmica. É importante não fazer essa ligação em momento nenhum. Em nenhuma nenhum. questão recente. Né? Em nenhuma questão recente. Quanto à questão do financiamento desses grupos, dos grupos de interesse, realmente, pela localidade, o caso específico do Estado Islâmico, na região ali da Síria e do Iraque, tem uma série de atores envolvidos, desde um aspecto global, como uma rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia, que impede ações mais concertadas da comunidade internacional, até questões regionais, como disputa de poder entre a Arábia Saudita e o Irã, como questões locais de diversas minorias, como grupos iazidas, os curdos, as minorias sunitas, os xiitas e todo o envolvimento de diferentes grupos, tanto sectaristas, religiosos ou não, que são envolvidos ali no processo. Essa questão do financiamento do Estado Islâmico é algo muito sério, porque como ela passa a dominar um certo território geográfico, ele consegue ter uma renda tanto do tráfico de petróleo, que tem sido muito discutido, mas também, por exemplo, venda de antiguidades no mercado negro. Sim. Mas parece que se está descobrindo que a maior fonte de rendas dele vem de taxações de impostos sobre as próprias regiões ocupadas. Então, por isso que se diz que hoje seria o grupo terrorista mais rico do mundo. Doutor Alexandre, quando conversávamos para preparar o programa, o senhor indicou um ótimo texto, se não me engano, David Tucker, um professor da Escola Naval Americana, que dizia que esse terrorismo antigo ele se torna um terrorismo estratégico hoje em dia, onde o jihadista John, ele não sai cortando cabeça apenas para nos alarmar, mas existe algo de poder por trás disso. Quem são essas pessoas? Bom, um dos fatores interessantes desse novo tipo de terrorismo é que essas pessoas podem ser quaisquer pessoas, na verdade. E é por isso que é eficaz, né? Porque a gente não sabe quando que Exatamente. O que é especificamente novo do Estado Islâmico e que, de certo ponto, a gente tem que entender na sua eficácia e na sua extensão, é que o Estado Islâmico ele é muito competente nas suas políticas de comunicação. Sim. Tá? Ele faz uso da internet de forma muito eficiente. Ele tem uma publicação que é muito bem editada, é uma publicação muito bonita de se ver, inclusive. Ela é muito bem escrita, ela é escrita em várias línguas, inclusive. O inglês é muito bom. Sim. Então, ele tem um alcance o alcance da rede da internet e tem uma eficácia muito grande de convencimento daquelas pessoas mencionadas que tem uma crise de identidade, que estão se procurando, que estão querendo se identificar com alguma religião ou com alguma causa e que encontram naquele discurso uma causa que eles podem tomar como sua. Esse novo terrorismo ele é chamado de ad hoc, porque ele pode acontecer a qualquer hora, ele é autônomo, porque as células elas são muito pequenas, elas têm liberdade de planejamento, elas têm liberdade de ação. Ele é internacional, porque você tem uma ligação em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. E ele tem uma capacidade estratégica de infligir um dano que não é necessariamente um dano de número de mortes, não é um dano estrategicamente militar. Midiático mesmo, né? Exato. Ele não é um dano militar, como a gente entende isso na nossa história. Na guerra em si, exatamente, né? Matar 400 mil. Exatamente. Ele é um dano ideológico e ele é um dano midiático. E o que diferencia, por exemplo, o Estado Islâmico, o Daesh da Síria, por exemplo, do Boko Haram da Nigéria, é exatamente essa competência de fazer essa estrutura midiática. E uma estrutura que ela tem um objetivo muito claro, que você vai ler os artigos da DAFIC, que é a revista do Estado Islâmico,
E você vê que aquilo é tudo voltado para o seguinte, por que é bem feito? Ela não é uma revista mentirosa, ela não é uma revista que você lê e você tem a impressão que tem um conteúdo ideológico muito forte ali. Na verdade, ela é uma revista que ela mostra de forma muito crua tudo o que está acontecendo com as pessoas ali. O que acontece quando você tem, por exemplo, um bombardeio com drones americanos. E eles são muito bons em descrever o silêncio que acontece quando aparece um drone. Geralmente, não é no primeiro bloco que eu pergunto para os convidados o que os fascina. É um grupo que te fascina? Não me fascina. Não. É um grupo ao qual eu tenho imensa reserva e consternação. Eu acho que o tratamento que eles têm em relação às mulheres, aos não muçulmanos, tudo o que eles fazem, na minha opinião, é extremamente reprovável, para colocar de uma forma bem diplomática. Mas é preciso entender que, como grupo, eles não estão separados no tempo, eles não estão em outra dimensão, eles são resultado do processo histórico. De um processo histórico que envolve as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, do processo histórico que começou lá atrás, na verdade, quando Hitler, lá na Líbia, começou a lidar com grupos fundamentalistas e começou a fomentar esses grupos para poder ter uma ligação entre o islamismo e o que ele queria fazer na Europa. E que está aparecendo aqui agora hoje, com um formato completamente diferente. E podemos mencionar de forma muito clara que a criação do Estado Islâmico está intimamente ligada com o campo Bucca, que é um campo de concentração dos americanos, que eles montaram lá no Iraque, e que reuniram todos os chefes do que hoje é o Estado Islâmico. Sim, vamos estender isso, é muito assunto. Correto. Me lembro de um filósofo, Luiz Felipe Pondé, ponderando se levaremos essa nossa democracia, esse nosso status ocidental aos outros povos. Mas primeiro, será que precisamos ensinar as pessoas a serem gente? Afinal de contas, o que é ser gente no mundo globalizado? Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.